Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou aqui no altar, um lugar sagrado, porque eu quero falar de um assunto muito profundo. Eu quero falar sobre a visão de Isaías. Uma visão na qual ele contemplou o trono de Deus e viu o próprio Deus assentado sobre ele. Era como se Deus abrisse a cortina do santuário e revelasse a Isaías a sua glória. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós vamos meditar nesses próximos dias sobre o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que fala do seu chamado, que fala da santidade e da glória de Deus, que mostra a maneira como Deus separou e santificou o seu servo para que ele pudesse anunciar a palavra a um povo rebelde, a um povo que havia se desviado, se afastado da palavra de Deus. Esse livro começa da seguinte forma, o primeiro versículo diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele deixa claro, eu vi o Senhor, eu vi, ele estava sentado no trono. Ele viu a glória de Deus que enchia aquele local. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Os serafins são seres celestiais, de uma classe muito elevada. Eles ficam em torno do trono de Deus, eles o servem continuamente. Eles exaltam a Deus o tempo todo. Esse nome serafim significa ardentes. E alguns estudiosos da Bíblia dizem que eles eram tomados por um amor muito ardente pelo Criador. O versículo seguinte diz: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja que 3 vezes há uma repetição e isso ininterruptamente. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, a santidade é um dos principais atributos da natureza divina. Ele é justo, ele é misericordioso, mas acima de tudo, ele é santo. Santo, santo e santo. E era isso que os serafins repetiam o tempo todo. Os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, diante daquela grandeza toda, diante daquela majestade, o profeta, que não era profeta ainda, Isaías, foi tomado por um pavor, por um temor muito grande. Ele disse: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ora, ele contemplou a glória de Deus e ele então se sentiu perdido, porque ele vivia no meio de um povo afastado, desviado da palavra, um povo que pecava constantemente. E ele próprio, Isaías, viu a sua impureza. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos da santidade de Deus, mais nós podemos observar o quanto somos frágeis, falhos, o quanto temos erros, porque Deus é como o fogo. E quando nos aproximamos desse fogo, todas as impurezas que há em nós ficam muito nítidas, muito transparentes. E é impossível que alguém não consiga perceber as suas próprias deficiências, seus próprios erros, quando se aproxima da santidade do Deus Altíssimo. Isaías, naquele momento, pensou, provavelmente, que seria morto, que afinal de contas, que condição ele teria para ver tamanha glória e majestade.
Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ele foi, naquele momento, purificado do seu pecado. Aquela brasa que tocou os lábios do profeta o purificou. Ele foi, naquele instante, santificado para que pudesse ser um instrumento de Deus, para chegar à nação e pregar o arrependimento e falar dos juízos de Deus que viriam, caso a nação não se arrependesse. Ora, depois disso, diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Imagine isso aqui, que cena. A voz do próprio Senhor: quem há de ir por nós? Nós quem? Obviamente, quando Deus disse quem há de ir por nós, ele se referia a ele, o Pai, o Deus Pai, ao seu Filho, o Senhor Jesus, o Deus Filho, e ao Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Essa pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós, essa pergunta continua a ecoar ecoou durante os séculos e continua a ecoar também nos nossos dias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam a dizer: quem há de ir por nós? Quem levará a mensagem? Quem anunciará a este mundo a salvação que está na pessoa do Senhor Jesus? Ora, diante daquela pergunta, então o profeta Isaías, naquele momento, respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu confesso a vocês que essa palavra me incentivou e mexeu muito comigo no princípio da minha fé. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Naquele momento, eu fiz também como Isaías. Eu disse: eis-me aqui. Eu sei que não sirvo para nada, que não sou nada, mas se o Senhor quiser, eu estou à disposição. E coloquei a minha vida no altar de Deus. Bem, eu quero convidar todos vocês para mergulharem comigo nos próximos dias sobre esse capítulo maravilhoso. Você vai entender o chamado do profeta. Você vai entender o que significa esse eis-me aqui, que disse Isaías, que é muito mais do que uma expressão em que a pessoa se dispõe a fazer algo. É muito mais do que isso. Esse eis-me aqui tem um significado fortíssimo. Você vai entender mais sobre isso ao longo desses dias. Vai entender sobre essa glória e santidade do nosso Deus e vai entender o chamado dele para a sua vida. A partir desta segunda-feira, cada dia, nós falaremos de uma parte desse livro sagrado, desse capítulo do livro sagrado. A Bíblia toda é o livro sagrado. Mas vamos falar especificamente nesses dias de Isaías, capítulo 6. Convido a todos a meditarem conosco. Deus os abençoe. Aguardo vocês na transmissão de amanhã.